Olá! Em 2018, a tendência é que as pessoas continuem empreendendo para driblar a crise. Mas as dificuldades como a burocracia e a falta de preparo ainda contrastam com a revolução tecnológica e a disponibilidade de tecnologias que ajudam a gerir e operar empresas. Em contrapartida, cada vez mais programas e mecanismos de incentivos estão sendo criados. Nos últimos anos, o Brasil tem estado na lista de países mais empreendedores do mundo, inclusive ficando à frente de países como Argentina, México e das nações dos BRICS, o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países mais avançados economicamente buscam empreendimentos focados e impulsionados por inovação, categoria liderada por países como Estados Unidos, Austrália, Canadá e outros menos conhecidos, como Chipre e Eslovênia, todos com maior renda per capita e índice de desenvolvimento do que o Brasil, o que demonstra que há ligação direta entre o tipo de empreendimento e o ecossistema no qual os empreendedores estão inseridos. É neste contexto que surgem pessoas que fazem a diferença. É o caso do empreendedor angolano que trabalha com jovens em seu país de origem. Paulo Oliveira acredita e aposta na inovação como meio de mudar a realidade de Angola. E o Conversa Pública bateu um papo com ele, que você confere agora. Eu sou Oliveira Paulo, sou angolano e eu estou envolvido com inovação. Neste momento eu me posiciono como facilitador de inovação. Eu me apaixonei pela inovação porque penso que é uma das grandes necessidades que a África tem. Nós precisamos rever a maneira como os processos são conduzidos, como estamos a trabalhar com questões de sustentabilidade, criatividade e coesão. E entendi que na inovação que encontra-se a chave para resolver essas questões. Eu gosto de dizer que eu sou filho da guerra, né? Eu nasci numa cidade que fica bem ao centro do país, de Angola, e fui assolado pela guerra. Então, tudo que você pensar sobre dor e sofrimento relacionado à guerra, eu já vivenciei. E, então, foi um caminho muito difícil. E eu acho que isto criou marcas na minha vida, alguns traumas, mas sempre tive o desejo de ajudar o meu país, influenciar, criar mudanças e cresci assim. A guerra frustrou-me, tive que mudar várias vezes de caminhos, mas naquilo que Deus colocou nas minhas mãos eu soube agarrar com duas mãos e fazer a melhor gestão do que Deus colocou nas minhas mãos. Então, hoje eu penso que estou numa posição que posso influenciar pessoas, posso trabalhar com juventude e é o que eu faço, e gostaria muito que, enquanto o Senhor permitir que eu esteja vivo, eu consiga deixar as minhas marcas em Angola, na juventude do meu país. Eu sou, do ponto de vista profissional, eu me preparei, assim, a minha formação académica, eu primeiro fiz teologia, trabalhando com igrejas, sempre em projetos sociais. Depois é que fui fazer gestão de empresas e fiz um mestrado em inovação. Mas eu logo comecei a trabalhar com a Visão Mundial, fiquei 10 anos a trabalhar com a Visão Mundial, com projetos de desenvolvimento socioeconômico. E então chegou um momento que eu achei que a Visão Mundial ficou pequena para aquilo que eu gostaria de fazer. E hoje eu trabalho com jovens, o que eu faço é apresentar, organizo seminários, workshops na área da criatividade, design e inovação. Organizamos vários eventos, todos para promover o espírito de inovação em África. Atualmente trabalho para uma fundação, a African Innovation Foundation, né? Fundação Africana para a Inovação, e estou a representar a fundação em Angola. Os nossos escritórios estão localizados
numa zona periurbana, que não é muito normal, a maior parte das instituições preferem ficar no centro da cidade, e nós estamos situados num projeto chamado Fábrica de Sabão, que na verdade é uma hub de criatividade e inovação. E nós estamos lá a reforçar este pilar de inovação, e a ideia é que consigamos influenciar toda a sociedade com essa abordagem de inovação. Desde os projetos que eu participei e coordenava na altura que eu ainda era seminarista, quando se trabalha em projetos, eu tenho a impressão que quando você chega no fim de um determinado projeto, aí que você pensa que talvez é o momento que você está pronto para reiniciar o projeto. E havia sempre brechas, oportunidades para melhoria. Eu encontrei isso uma oportunidade para continuar a trabalhar de maneira mais aprofundada e mais consolidada. E o que nós procuramos fazer neste momento? Por exemplo, na fábrica de sabão, onde nós estamos, nós temos um programa de literacia digital. Por exemplo, nós levamos as crianças da periferia a aprenderem programação, usando o Scratch. Então, a última semana de cada mês, as crianças vêm para a fábrica de sabão e gratuitamente têm acesso a computadores, internet, e eles aprendem a programar. Isso, de facto, vai criar um impacto muito grande, porque a linguagem de programação é a mesma, para quem trabalha com Java, para quem trabalha com Scratch, é a mesma. Então, nós estamos aqui a imaginar que daqui a mais anos nós vamos ter uma comunidade de programadores muito grande em Angola. Atualmente, quem aprende, as crianças em Angola aprendem programação no ensino médio ou na universidade. E nós estamos já a colocar a nível de crianças dos 6 a 10 anos já a conhecerem programação. Nós trabalhamos também com jovens e fazemos oficinas de ideação. Temos uma ferramenta muito interessante que nós chamamos de Idea Machine, onde colocamos um problema da comunidade, um problema que eles vivem, e através das várias metodologias eles têm que gerar múltiplas ideias. E isso é muito interessante porque as pessoas habituaram-se a pensar de maneira linear. E com essas metodologias ela aprende a gerar várias ideias, a buscar soluções em ideias que às vezes eram impensáveis. E é um pouco disso que fazemos. Trabalhamos, por exemplo, também temos uma classe de reforço escolar com crianças, mas já usando recursos computacionais, vamos dizer assim. Por exemplo, se uma criança tiver uma dúvida na área de matemática, nós não vamos convidar um professor para dar explicação usando um quadro X. Nós vamos colocar a criança diante de um computador, ela vai participar, como entrar na web, como procurar um determinado site. Usamos muito, por exemplo, o Khan Academy, e ela não só vai tirar a dúvida na área da matemática, mas também vai melhorar o seu conhecimento em termos de literacia digital. Então, é um pouco dessas coisas que nos engajamos e fazemos. Eu acho que com a globalização nós estamos a nos tornar, se calhar já nos tornamos bastante consumidores. Eu não gosto muito deste conceito, mas a sociedade tornou-se muito consumidora e muito descartável. E as coisas à nossa volta, o que usamos, tem essa característica, são descartáveis, e parece que a maneira como pensamos, como construímos sistemas também, estamos a construir no mesmo formato, descartáveis. E isso me preocupa, porque depois isso pode ter efeitos negativos para questões de sustentabilidade do meio, a questão da própria produção a nível global. E então, se não existir vozes contrárias, tentar mostrar outras maneiras de ver, outros ângulos de ver a mesma pedra de diamante, eu penso que se não houver essas pessoas vai ser um pouco complicado. Mas eu me alegro quando ando por vários países de África
e vejo iniciativas muito interessantes de jovens tentando buscar soluções para os problemas. Emociona-me ver adolescentes com vários protótipos para tentar resolver problemas de irrigação, problemas de mobilidade nas cidades, questão da energia elétrica. E isso dá-me uma esperança, apesar de todo esse contexto, e dá-me uma esperança que, sim, há muitos jovens ainda preocupados com essas questões que são necessidades comuns para todos. Nós hoje temos a maior base de dados de inventores de África e trabalhamos no sentido de catalisar esse espírito de inovação, que os africanos comecem a pensar em soluções para os seus próprios problemas. E a África, apesar de todo essa história, esse peso do colonialismo, apesar da história das guerras, das divisões, a África começa a dar sinais de que é possível. Ela consegue buscar soluções, ela consegue dar alternativas para os seus problemas. E temos exemplos práticos, por exemplo, a África tem muito problema de malária. Há um jovem nigeriano que inventou um teste para detectar a malária, como se fosse aquele teste rápido de gravidez. E em 20 minutos você coloca uma gota de urina e você sabe se está com malária ou não. Isso é extremamente importante porque a malária está a matar muitas pessoas em África. Temos vários exemplos em termos de... há um senhor também, também da Nigéria, que ele criou uma motorizada, é um trator, um microtrator, a partir de uma motorizada comum, e transformou esse trator para apoiar o pequeno agricultor. Estes exemplos demonstram que nós temos ideias e conseguimos criar soluções para os nossos problemas. O problema do desemprego em África é muito, muito alto. Nós temos que acelerar os processos de geração de emprego, de melhoria da renda. Temos que sermos mais proativos. E é este o papel da Fundação Africana para a Inovação, é este o papel que eu faço. E temos que democratizar o conhecimento, temos que trazer para níveis mais baixos todos aqueles conhecimentos que são reservados das universidades, que se forem aplicados imediatamente é possível gerar emprego, é possível gerar renda com eles. E é isso que nós fazemos. E eu penso que tudo essa avalanche que se levanta sobre as startups, empreendedorismo, elas colocam em nós e despertam em nós que nós somos capazes de criar emprego, não simplesmente ser empregado, mas empregador. E quando essa abordagem é levada até as escolas, a todos os níveis, toda a sociedade, a probabilidade de nós termos que o número de criadores de emprego aumente é muito maior. E eu penso que este devia ser o caminho. Pensarmos nos problemas e pensarmos nas soluções para estes problemas. Dá uma luz de esperança, porque muitas, claro, vão falir. Muitas não vão conseguir continuar. Sabemos que a mortalidade das empresas, das microempresas, são muito grandes. Mas as startups, como estão ligadas a tecnologias, às novas iniciativas, a chance de muitas delas se manterem no mercado é muito alta. Mas para mim, não vejo só porque elas vão se transformar em grandes negócios, mas é porque aqui é um trabalho mental e há um esforço de gerar mesmo, de trazer soluções. E me parece que a parte mais importante é esta, é que todas as mentes estão todas envolvidas a trazer soluções. Eu tenho muitos sonhos. Eu sonho com a África, sonho com Angola. Quando você vive realidades de necessidades, quando você sente que há situações limitantes, que se pudéssemos fazer um pouquinho mais,
poderíamos mudar aquele contexto, e eu penso que nós não podemos, nós precisamos continuar a sonhar, a pensar, a tentar, a buscar. Eu particularmente, eu gostaria de levar a mensagem de inovação, de criatividade, de prototipagem para todas as escolas de Angola. Eu queria ver um engajamento de toda a sociedade em pensar, levar os jovens a pensarem nos problemas, mas a focarem realmente nas soluções e que confiássemos mais em nós. Sei que fomos criados numa cultura de dependência, numa cultura paternalista, e pensamos que as soluções vêm de fora. Vamos esperar que alguém a nível internacional doe alguma coisa para nós. E eu penso que chegou o tempo de mudarmos isso. E eu quero fazer parte dessa história. Eu quero fazer parte da história de mudança de Angola, neste momento que estamos a mudar os paradigmas da gestão das finanças públicas, da gestão das abordagens de educação. Eu quero fazer parte dessa história e quando olhar para trás assim, eu fiz aquele sinal, aquele passo lá, foi meu. Qualquer parte do nosso envoltório, nós fazemos parte desse envoltório. E eu me parece que se eu me sentir uma ilha, o problema é quando houver um problema neste envoltório, este problema vai te afetar. É extremamente importante que cada um de nós tenha o sentimento de fazer parte, estar incluído, não é? E não simplesmente que eu sou não simplesmente usufruir do que o envoltório, o ambiente vai produzir para você. Eu tenho dito sobre uma característica nossa como africanos. Sabe, e às vezes por causa da nossa, eu acho que é um pouco antropológico, a maneira como nós olhamos para a vida. Nós africanos, o bem maior para nós em África é a vida. Até certo ponto eu acho que é por isso que nós fomos escravizados. Porque você pode me cortar o braço, pode me cortar a perna, mas enquanto eu estiver a viver, eu vou guardar este bem, porque é o meu bem maior. E acho que os outros povos viram isso como uma desvantagem. Se nós estivermos envolvidos em algum lugar, se estivermos perdidos, por exemplo, numa mata, eu tenho plena certeza que a nossa tendência como africano é nos adaptarmos à realidade do contexto daquela zona e não tanto explorar ela para o meu benefício. Aquela mata, aquela floresta existe porque eu também existo e eu vou existir porque ela também existe. Essa relação é muito forte em nós e eu não vou explorar simplesmente porque eu tenho que viver melhor ou tenho que todos estes recursos do ambiente estão ao meu serviço, não. Eu vou explorar porque eu faço parte dela. E eu acho que é esse nível de abordagem que nós precisamos desenvolver. A mente empreendedora, é preciso desenvolver isso. E não estamos a falar simplesmente empreendedorismo para ganhar dinheiro, para fazer, para criarmos riqueza para nós mesmos. Mas se olharmos para tudo que está à nossa volta, tudo precisa de uma melhoria. E eu acredito que todos nós temos competências, temos um nível de criatividade para criarmos melhoria. Quer na vida empresarial, quer na vida social, quer em várias coisas que lidamos no dia a dia, precisam de melhoria. E acho que quanto mais pessoas se envolverem, as mudanças vão ser mais rápidas. Precisamos acelerar esses processos. Não podemos deixar que elas mudem pelas forças da natureza, simplesmente, ou pelas forças políticas. Não, mas a sociedade toda tem que acelerar esses processos. Precisamos acelerar esses processos de mudança, precisamos nos envolver mais e há espaço para todos nós. Há espaço para todos. Em Angola, nós estamos no Kazenga, estamos num projeto chamado Fábrica de Sabão.
que é uma antiga fábrica de sabão que foi restaurada. Só para ter uma noção, foram retirados mais de 1000 caminhões de lixo neste lugar, estava em abandono, né? Então hoje é um espaço de esperança, de criatividade, de prototipagem, que veio criar criou mudanças tangíveis naquela região. E nós estamos ali. Se entrar pelo Facebook, que é muito mais fácil, porque o Facebook é gratuito em Angola, é Fábrica de Sabão, nós estamos lá. Mesmo pela internet, procurar o website da Fundação, African Innovation Foundation. E se procurar isso, encontra. E aí vai ver a nossa página, vai poder ter acesso a tudo que nós estamos a fazer. O programa de hoje chegou ao fim, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.